Fala pessoal, Fabrício Oliveira falando aqui, mais um conteúdo pro canal, beleza? Sejam bem-vindos. Então, queria falar sobre uma situação relacionada a três pessoas diferentes e eu quero focar num tema aqui específico, né? E essa semana foi veiculado pela imprensa de que o governador do Rio de Janeiro, Witzel, tinha mentido no currículo Lattes dele, dizendo que ele teria feito um sanduíche no doutorado dele que ele faz na UF, em Harvard, a mesma coisa que houve com a professora Joana, de que ele, um doutorado, um sanduíche que ele não fez, né? E aí foram checar, descobriram que não foi mentira e ele disse que ele tinha intenção de fazer. Ou seja, se tinha intenção de fazer, por que estava lá no currículo Lattes dele que ele tinha feito e tinha concluído? A grande questão é o seguinte, né? A assessoria de imprensa dele deu uma notinha informando que foi um equívoco, que foi errado, e mandou para a imprensa. E eu não vi muita gente se mobilizando, não vi muita gente agredindo o cara, não vi gente xingando o cara, não vi tanta gente assim com uma postura igual que tiveram com a professora Joana. E eu não vou nesse vídeo falar sobre o caso da professora Joana, mas eu fiz até um vídeo sobre esse caso, vou colocar aqui no card, explicando um pouquinho sobre o fato. Mas a questão é a seguinte, eu fiz um texto no LinkedIn que viralizou bastante, tiveram mais de 300 mil visualizações, e eu vi vários comentários de pessoas falando assim, né, da professora Joana: bandido bom e bandido morto, ela cometeu um crime, ela tá errada, então pela lógica ela tem que estar morta, não estou dizendo que tem que ser assassinata, mas ela tem que estar morta, coisas nesse nível, numa rede profissional que é o LinkedIn, e com esse nível de absurdo. Pois bem, no caso da Bel Pesce, lá atrás, que eu não lembro direito qual foi o ano que ela teve esse problema de dizer que fez os minors e os majors e falar que fundou uma empresa sem ter fundado, ou seja, foi um youtuber, né, que foi o Easy Nobre também, ele descobriu que não foi do jeito exatamente que ela falou. As pessoas agrediram ela pela rede social? Agredir em si, eu acredito que não. As pessoas criticaram, falaram, reclamaram, foram lá no perfil dela. Mas a Bel tá aí, continua dando palestra, continua dando consultoria, continua com a sua empresa. Ela não teve a sua vida acabada. Com certeza deve ter perdido o contrato com emissora de TV, que eu lembro que ela tinha algumas colunas, né, falando sobre empreendedorismo. E eu não tenho visto mais a Bel Pesce falando, mas ela tá vivendo a vida dela, né, do jeito que ela conseguiu se virar depois do turbilhão. Mas eu acredito que no caso da professora Joana, ela vai sofrer um pouco mais, né? E aí que tá o ponto focal do nosso vídeo, né, desse vídeo que eu queria fazer aqui para vocês. Por que a mão pesa mais para a professora Joana? Por que ela tem que ser presa, morta? Por que ela é uma mentirosa em sequência, né? Uma mentirosa crônica, e não foi uma pessoa que teve uma retratação rápida pela sua assessoria de imprensa e ficou por isso mesmo? Eu acredito que um elemento muito importante que a gente tem que analisar nesse fato é a questão do racismo estrutural. E aí eu quero fazer um parêntese dizendo que a professora Joana, ela disse num post dela que ela estava sendo perseguida de racismo e por isso que estavam investigando a vida dela. Isso eu não acredito. Eu fiz o vídeo, né, falando sobre a professora Joana, eu não acredito nesse ponto específico. Mas eu acredito sim que a reação das pessoas e a mão pesada, as agressões, as frases com tanta raiva que as pessoas proferiram no perfil dela, e eu posso falar de carteirinha porque escreveram no meu perfil também, por conta do post que eu fiz sobre a professora, com tanta raiva, com tanto ódio, eu não posso deixar de acreditar que, quando tratamos de uma pessoa negra no Brasil, a gente não dá a chance dessa pessoa errar. A gente pesa mais a mão. A gente acredita que um corpo negro, ele não é capaz de piedade, de receber piedade. Eu acho que, por exemplo, o Witzel, ele errou, ele foi um sacana, por exemplo.
A Bel Pesce, poxa, como ela é enrolona, né? Agora a professora Joana, ela tem que morrer, sabe? Então esse tipo de situação só me deixa assim, crer que isso faz parte de uma estrutura que vivemos dentro da sociedade brasileira, onde o negro, de certa forma, ele não é valorizado, mas mais do que isso, né? O negro, ele sempre é julgado de uma maneira mais pesada, mais firme. Lembrando que todo mundo tem que seguir a lei, né? Mas que todos sigamos a lei, mas que ela seja igual para todo mundo. E a mensagem final que eu queria deixar nesse vídeo é o seguinte, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim: iremos acabar com o racismo quando formos parar de falar sobre racismo. Eu vi até uma analogia num post que eu fiz de um cara que falou assim, né, que o racismo ele é alimentado por quem sofre e por quem comete. E ele é como se fosse um dragão, temos que parar de alimentar o dragão. Isso é mó besteira. Se você não tiver esse papel de fala aqui do jeito que eu estou fazendo, de tocar no assunto e tentar disseminar essa nossa cabeça, essa cabeça do brasileiro, que é uma cabeça que muitas vezes se pensa de forma preconceituosa e discriminatória, a gente não vai acabar com o problema. O problema ele tem que ser discutido. Um problema, quando existe, ele não tem que ser parado de falar. A gente não tem que parar de falar do problema, a gente tem que discutir o problema para achar soluções. Então eu consigo perceber esse caso específico, no caso da professora Joana, como mais um caso de racismo estrutural, no que tange ao peso da mão quando a gente vai julgar uma pessoa negra. E isso é muito triste, eu acho que é um ponto de melhoria social que a gente deveria ter. Beleza, pessoal? O vídeo foi esse, queria deixar essa mensagem, espero que eu tenha sido claro. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe. Não esqueça de assinar aqui o canal, assine o sininho também, né? Clique no sininho para receber a notificação. E até a próxima, até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo. Forte abraço, tchau, tchau.